Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Nós estamos hoje na aula 26 do Movimento Aprender Mais. Eu sou a professora Jandira e na nossa aula de hoje nós faremos as atividades que estão nas páginas 38, 39 e 40 do livro EMAI. Vocês já sabem. Neste livro EMAI, Ler e Escrever, nós trabalhamos com matemática na parte do EMAI e com língua portuguesa na parte do ler e escrever. Então, vamos lá. Se vocês já deixaram o livro aí próximo a vocês, podem abri-lo na página 38. Nós estamos dando início hoje à sequência 23. A chegada da primavera. Quem daí de casa sabe me dizer quais são as 4 estações do ano? Vamos falar juntos, então? Primavera, verão, outono e inverno. Aqui no nosso livro, a sequência 23 é sobre a chegada da primavera, mas nós não estamos na primavera, nós estamos no inverno. Então, vamos lá, atividade 23.1. Na escola de Fernando, há uma gincana para comemorar a chegada da primavera. Um dos desafios para os primeiros anos foi o mergulho na piscina de bolinhas. Que delícia de gincana! Fernando representou sua turma do primeiro ano. Depois de 2 rodadas da brincadeira, ele conseguiu as seguintes bolinhas. Então, o Fernando participou a primeira rodada e conseguiu pegar essas bolinhas que vocês estão vendo aqui na tela e aí no livro de vocês. Na segunda rodada, o Fernando participou novamente e conseguiu pegar estas outras bolinhas que estão aqui. Atividade número 1. Registre quantas bolinhas Fernando encontrou em cada rodada. Então, nós precisamos descobrir quantas bolinhas ele conseguiu na primeira rodada, e anotar aqui. Depois, quantas bolinhas ele conseguiu na segunda rodada, e colocar o resultado aqui. Vocês perceberam que estas bolinhas não estão arrumadas aqui em linhas ou em colunas? Quando elas estão em linhas ou colunas, fica mais fácil realizar a contagem. Agora, quando elas estão espalhadas da forma como estão aqui, a gente corre aí o risco de contar a mesma bolinha 2 vezes ou de repente pular alguma, de não contar alguma bolinha. Então, a minha dica é, sempre que você for realizar contagens desta forma, você pode riscar cada um dos elementos, pode fazer um X, pode circular, pode marcar os números em cima dos objetos. Assim, você vai ter menos chance de errar. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos realizar a contagem juntos e conforme nós estivermos contando as bolinhas, eu vou riscá-las. E você pode fazer a mesma coisa aí em casa. Combinado? Então, contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, na primeira rodada, o Fernando conseguiu 12 bolinhas. Vocês perceberam como fica fácil realizar a contagem quando nós vamos riscando cada um dos elementos que nós já contamos? Nós vamos fazer o mesmo com as bolinhas da segunda rodada. Eu quero todo mundo contando comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, na segunda rodada, o Fernando conseguiu 13 bolinhas. Me respondam uma coisa.
Em qual rodada o Fernando conseguiu mais bolinhas? Na primeira rodada ou na segunda rodada? Na segunda rodada, muito bem. Ele conseguiu uma bolinha a mais. Na primeira ele conseguiu 12. Se nós fizermos 12 para chegar no 13, nós vamos descobrir que conseguiu uma bolinha a mais. Vamos deixar o 12 na cabecinha e contar até o 13. 12, 13. Então, na segunda rodada, ele pegou mais bolinhas. Atividade número 2. Fernando guardou todas as bolinhas em uma caixa. Quantas bolinhas ele guardou? Então, ele pegou as bolinhas da primeira rodada, as bolinhas da segunda rodada e guardou todas juntas na mesma caixa. O que é que nós podemos fazer para descobrir quantas bolinhas o Fernando guardou? Se você respondeu que nós podemos contar todas as bolinhas juntas, é uma maneira de resolvermos essa situação problema, é uma estratégia que nós podemos utilizar. Mas tem ainda uma outra estratégia que nós podemos utilizar. Alguém pensou em uma outra estratégia que não seja contar todas as bolinhas? Nós podemos realizar uma adição. Vocês sabem que o sinal da adição é o sinal de mais. Então, nós iremos juntar as bolinhas da primeira rodada mais as bolinhas da segunda rodada. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui dezena e unidade. Na primeira rodada, 12 bolinhas. Na segunda rodada, 13 bolinhas. Então, nós temos aqui 12 mais 13. Nós começamos pela unidade ou pela dezena? Quem aí de casa se lembra? Pela unidade, muito bem. Então, nós temos aqui na unidade 2 mais 3. Você pode fazer cálculo mental, usar os dedinhos, utilizar seus lápis de cor. Aqui, eu vou fazer com vocês, utilizando os dedos. Então, vamos lá. 2 mais 3. Vamos contar tudo junto. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar o resultado aqui de baixo. Na dezena, 1 mais 1. 1 mais 1, 1, 2. Quantas bolinhas o Fernando guardou na caixa? 25 bolinhas, isso mesmo. Então, vamos registrar a nossa resposta na atividade 2. 25 bolinhas. Se você utilizou a estratégia de contar todas as bolinhas juntas, tenho certeza que você chegou nesse mesmo resultado. Nós mostramos aqui a estratégia através da adição, mas você poderia utilizar a estratégia de contagem de todas as bolinhas. Agora, nós vamos para a página 39. Para enfeitar a escola, a professora Estela recortou figuras circulares para confeccionar flores azuis e vermelhas. Cada uma das figuras formará uma flor. Então, nós temos aqui as figuras que a professora Estela recortou. Vermelhas e azuis para fazer flores. Atividade 1. Quantas flores vermelhas ela vai confeccionar? O que é que nós temos que fazer para descobrir o total de flores vermelhas que a professora Estela vai fazer? Nós temos que contar as figuras circulares vermelhas que ela recortou. Vocês perceberam que nós temos aqui as figuras vermelhas junto com as figuras azuis? Então, novamente, nós vamos utilizar uma estratégia de riscar, de fazer X, para não corrermos o risco de contarmos alguma figura duas vezes ou de esquecermos de outras figuras. Para as figuras vermelhas, eu vou marcar um X em cima daquelas que eu contar. Eu quero convidá-los para fazer essa contagem comigo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quantas flores vermelhas ela vai confeccionar? 18 flores vermelhas. Atividade número 2. E quantas azuis? Nós precisamos contar as figuras azuis. Para isso, eu vou riscar conforme nós realizarmos a contagem. Vamos contar juntos novamente? Então, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 flores azuis. Atividade número 3. Haverá mais flores vermelhas ou azuis? Nós vimos aqui que a professora vai fazer 18 flores vermelhas e 17 flores azuis. Qual desses números é o maior? 17 ou 18? 18, muito bem. Então, haverá mais flores vermelhas. Atividade número 4. Quantas a mais? Quantas flores vermelhas a mais do que azuis? Então, nós vamos fazer a quantidade de flores azuis para chegar na quantidade de flores vermelhas. 17 para chegar no 18. Vamos colocar o 17 na cabecinha e contar até 18. 17, 18. Quantas flores a mais? Uma flor a mais. Uma outra estratégia que nós poderíamos ter realizado é pegar a quantidade de flores vermelhas, que é a quantidade maior, 18, menos a quantidade de flores azuis. Poderíamos ter feito 18 menos 17. Teríamos o mesmo resultado. Uma a mais. Número 5. Qual é o total de flores? Bem, nós podemos fazer uma adição ou podemos ainda realizar uma outra estratégia que eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos colocar o total de flores vermelhas na cabecinha, 18, e vamos continuar contando as flores azuis. Então, vamos lá, são 17 flores azuis. Eu vou colocar aqui as 17 bolinhas azuis, representando as flores azuis. E o que é que nós vamos fazer com a quantidade de flores vermelhas? Nós vamos deixar na cabecinha. Então, vamos lá, todo mundo colocando as flores na cabeça, as flores vermelhas na cabecinha junto comigo. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, o total é de 35 flores. De repente, você está aí me perguntando, mas, professora, nós não poderíamos ter contado todas as bolinhas juntas, aqui as figuras circulares, as vermelhas e as azuis? Sim, essa seria uma outra estratégia. Essa estratégia que eu mostrei aqui para vocês é para facilitar. Nós colocamos a quantidade de uma das cores na cabecinha e continuamos contando apenas a outra cor. E aí, completaram até a atividade 5? Então, agora nós vamos para a próxima página. Na festa da primavera, muitos vasos com flores foram colocados na escola. Primavera precisa ter decoração de flores. Vaso 1, 12 rosas
e 15 cravos. Vaso 2, 13 lírios e 16 margaridas. Vaso 3, 11 dálias e 14 azaleias. Atividade 1. Quantas flores há no vaso 1? Vamos observar aqui o vaso 1 novamente? Então, o vaso 1 tem 12 rosas e 15 cravos. O que nós precisamos fazer para descobrir o total de flores do vaso 1? Nós podemos fazer uma adição. Nós vamos juntar as rosas com os cravos. Então, vamos lá. Você também pode fazer essa adição aí no espaço que você tiver no seu livro, ou ainda em seu caderno. 12 rosas mais 15 cravos. Então, nós temos aqui 12 mais 15. Vamos começar pela unidade. 2 mais 5. Então, vamos colocar 2 em uma mãozinha, 5 na outra mãozinha e vamos contar tudo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na dezena, 1 mais 1. 1 mais 1. 1, 2. Quantas flores, então, nós temos no vaso 1? 27 flores. Muito bem. Há 27 flores no vaso 1. Atividade 2. Quantas flores há no vaso 2? Vamos observar o vaso 2. No vaso 2 há 13 lírios e 16 margaridas. Novamente, nós faremos uma adição para juntar os lírios e as margaridas. Então, nós temos aqui vaso 2, 13 lírios mais 16 margaridas. Unidade, 3 mais 6. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na minha mão 6, que é o número maior, e agora vou erguer mais 3 dedos. 1, 2, 3. Vamos contar juntos para ver quanto que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos registrar. Na dezena, 1 mais 1. Nós já até sabemos essa resposta. 1 mais 1, 2. Isso mesmo. Então, quantas flores há no vaso 2? Há 29 flores no vaso 2. Atividade 3. Quantas flores há no vaso 3? Vaso 3. 11 dálias e 14 azaleias. O que nós faremos para descobrir quantas flores há no vaso 3? Nós iremos juntar as dálias com as azaleias. Novamente, nós faremos uma adição. Agora, eu vou fazer deste outro lado da tela. Então, vamos lá. Vaso 3. 11 dálias mais 14 azaleias. Pela unidade, 1 mais 4. Então, vamos lá. 1 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar aqui. Dezena. 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Muito bem. Quantas flores nós temos no vaso 3? 25 flores. Vamos registrar. Há 25 flores no vaso 3. Atividade 4. Qual dos vasos tem mais flores? Vamos observar as nossas respostas novamente. No vaso 1, 27 flores. No vaso 2, 29 flores. E no vaso 3, 25 flores. Qual destes números é o maior? 27, 29 ou 25? Se você falou 29, parabéns, é a resposta correta. E qual vaso tem 29 flores?
O vaso 1, o vaso 2 ou o vaso 3? Vamos conferir? Há 29 flores no vaso 2. Qual dos vasos tem mais flores? O vaso 2. Muito bem. Lembrando que se você precisar de um tempinho para fazer as suas contas, para registrar as suas respostas, basta pausar a nossa videoaula. Combinado? Agora, se você já terminou, as nossas atividades de hoje chegaram ao fim. E eu quero desejar para vocês um bom descanso, um excelente dia e dizer que amanhã tem muito mais. Então, até lá. Tchau, tchau.